Podcast Labor Solo no ar e hoje o tema é sobre sensoriamento remoto. A gente vai bater um papo aqui com o Gustavo Ferreira, especialista nesse tema, em geoprocessamento de uma maneira geral, e é doutorando pela UNB em desenvolvimento sustentável. Gustavo, primeira pergunta para o pessoal começar a entender sobre o assunto: o que é sensoriamento remoto e a aplicação dele para a agricultura? Perfeito. Primeiro agradecer aqui a oportunidade de estar presencialmente com vocês. Enfim, já tivemos diversas conversas pela internet, inclusive nos conhecemos pela internet, né? Por meio das redes sociais. E para mim é muito gratificante estar aqui hoje, conversando com vocês no podcast presencial. É minha primeira vez num podcast presencial. E bom, de maneira geral, a gente pode resumir, né, o sensoriamento remoto como sendo a aquisição de dados de maneira remota. E aí, o veículo, né, para que isso aconteça pode ser, geralmente, né, um satélite, um avião, né, uma aeronave, enfim, um drone, qualquer coisa do tipo. Um carro também, né, se a gente pensar em um carro com aquelas câmeras 360, enfim. Então, a ideia é que você adquira informações, ali, dados de determinados locais, né, ou de fenômenos que ocorrem na superfície terrestre de maneira remota. E isso com alguma periodicidade, com diversos parâmetros que controlam essa aquisição, né? Então eu tenho regiões específicas, né, do espectro eletromagnético em que eu consigo adquirir essas informações. Isso é um tema importante também que está super ligado à questão do sensoriamento remoto, que é radiação eletromagnética. Então eu consigo adquirir essas informações dado a interação delas da radiação, que geralmente, né, vem do Sol. Eu posso também emitir a minha própria radiação, com determinados alvos ali na superfície terrestre. E esses alvos podem ser dos mais variados. Então eu tenho, no nosso caso, né, vegetação, solos, rochas, né, área urbana, né, consolidada, enfim, tudo que acontece na superfície e também acima dela, né, as ciências atmosféricas também fazem uso. Na subsuperfície também eu consigo mensurar processos específicos em subsuperfície. No backstage aqui a gente estava comentando sobre gravimetria e tal. Então tudo isso é extraído por meio dessa ciência que é o sensoriamento remoto, né? E dentro da parte do agro, né, do agrícola, da perspectiva da agricultura, as aplicações são diversas. Como eu falei, você pode mensurar processos específicos ali do solo, propriedades específicas do solo, então avaliar a textura, né, a quantidade, o teor de determinado mineral, né, tudo isso por sensoriamento remoto, sem necessariamente você ter que ir a campo. Mas é muito importante o trabalho de campo. Nenhum tipo de sensoriamento remoto hoje ele exclui o trabalho de campo. Né? A gente vai tocar essa conversa um pouquinho mais à frente aqui, mas em linhas gerais seria isso. Né? Então a aplicação você pode ir desde das propriedades do solo, os estágios de crescimento do seu plantio, né? Determinar regiões ali onde esse plantio ele esteja um pouco mais... um pouco menos vigoroso, vamos dizer assim, né? Às vezes está faltando algum nutriente em alguma região ali do seu talhão, da sua propriedade. Então tudo isso a gente consegue fazer por meio do sensoriamento remoto, que no final das contas vai deixar nossa atuação um pouco mais eficiente, né? Um pouco mais eficaz. Perfeito. Quer comentar alguma coisa, Conrado? É interessante esse termo, né, sensoriamento remoto. Então, quer dizer, sensoriamento vem de sensor, não é isso? Então, quer dizer, a gente está falando então de sensores e o remoto, imagino que seja por conta de não encostar no alvo. Isso. Tem uma outra vertente que é o sensoriamento proximal, que é aí quando você vai com um espectrômetro, né, ali no campo. Então tem um equipamento, né, relativamente grande, pesado, para você medir ali. Então você não chega a tocar, né, mas você está tão próximo, né, que tem essa diferenciação. Inclusive é muito usado para questões de validação das imagens de satélite, por exemplo. Então você vai lá no campo, pega ali aquele espectro de determinado solo, e aí você compara com aqueles que foram adquiridos daquele mesmo lugar por sensoriamento remoto. Mas a ideia, no geral, é essa. E a definição poderia ser isso. Quer dizer, então vamos falar assim, você tem
A gente tem, vamos supor, se eu fosse fazer um sensoriamento desse copo, se eu estivesse falando de um sensor que captasse alguma energia que sai desse copo dessa distância, seria um proximal. Isso. Se eu tivesse lá na troposfera, seria um remoto. Isso, Existe essa definição até onde é proximal, até onde é remoto? Até existe, né? Enfim, a literatura é muito ampla em termos de sensoramento remoto, e você tem classificações, definições, isso vai depender de autor para autor, de qual país ele veio, né? De qual escola ele veio, mas a gente pode pensar, né, em linhas gerais, essa questão, né? O proximal, você, enquanto indivíduo, precisa ir lá para fazer alguma mensuração, não necessariamente tocar no alvo, né? Mas a gente pode fazer essa diferenciação. Você estar lá no campo seria um equivalente ao proximal, né? E o sensoriamento remoto, de fato, seria aí, um pouco mais longe, né? O aerolevantamento, o drone, imagem de satélite. Então, eu ia perguntar justamente isso. O drone, apesar, eu tenho que estar lá, mas ele é um pouco mais distante. Ele ainda é um proximal? Ou ele já pode ser considerado Não, remoto? aí então, depende. Na minha visão, né, enquanto pesquisador, seria remoto, né, porque você não está lá. Eu posso estar fora da propriedade, né, eu não estou ali no local, e ele está voando ali, enfim, alguns metros, né, de distância. Existe vamos dizer assim, uma coluna de atmosfera ali, ainda que seja pequena, né, separando as duas coisas. No proximal mesmo, o que caracterizaria seria mais o espectrômetro, né, o instrumento que você está utilizando, né, que a aplicação é diferente, a forma com que você adquire um dado é diferente. Uhum. E você falou uma palavrinha aí que eu acho que vale a pena a gente destrinchar, que é o espectro, né? Então, se a gente pensa em sensoriamento, a gente está falando em como uma luz incide, seja ela oriunda do Sol ou de qualquer outro astro, ou de um equipamento que emite uma luz, essa luz interage com os objetos, volta de uma determinada maneira, ela difunde, volta reto, volta torto, as várias cores que elas voltam e comprimentos de onda. E aí tem então essa questão do espectro, que aí tem muitos termos com essa palavra espectro, né? Tem resolução espectral, multiespectral, hiperespectral e não sei o que espectral. Então, o que de fato é espectro? Bom, dentro do sensoriamento remoto, o comportamento espectral, né, a espectroscopia é o núcleo da parte científica do sensoriamento remoto. Né, o que dá cientificidade ao sensoriamento remoto é a espectroscopia, que é o estudo do espectro, ou seja, cada alvo na superfície terrestre, ele vai ter o que a gente chama de comportamento espectral. Né? O mais comum, na verdade, o que a gente mais estuda na universidade, né? Eu sou geógrafo de formação, então principalmente dentro da geografia e tal, é o espectro mais voltado para a vegetação, principalmente por conta do contexto brasileiro, né? Enfim, vários biomas aí exuberantes. Então, o que acontece? O que significa você ter um comportamento específico espectralmente falando? Se a gente pegar o contexto do sensoriamento remoto passivo, que é esse que você colocou, onde eu estou captando a interação de um alvo com uma fonte de radiação externa, no caso o Sol. Então, o Sol vai irradiar a sua energia para determinado alvo. Esse alvo vai interagir com essa energia a depender da constituição físico-química dele. E o sensor vai captar a energia que foi radiada do alvo. Então, eu tenho irradiação e radiação, né? E aí, se você fizer uma razão entre um e outro, você tem a reflectância, que seria dada em percentual ou em valores que variam de 0 em 1, do tanto de energia que foi refletida daquele alvo em direção ao sensor. Esse percentual de energia, ele é medido em diferentes faixas, né? Então, se a gente, por exemplo, voltar lá nas aulinhas de biologia, nós somos seres tricromáticos, né? Então a gente enxerga diferentes variações de vermelho, verde, azul, né? Por isso que as televisões, as telas são todos sistemas baseados em RGB, que é o vermelho, e o verde e o azul, né? Diferentes intensidades vão gerar diferentes cores, né? Então, cada região dessa, eu vou ter uma intensidade de energia refletida para o meu sensor. Então vamos pensar só nessa região específica, que é o que a gente chama de visível, né? Que é o que a gente consegue enxergar. Uma vegetação, o que vai acontecer? Ela vai
tender a absorver a energia na região do azul, nessa faixa do azul, vai refletir na região do verde e absorver na região do vermelho. Por isso que planta é verde. Exato. Tudo que reflete é aquilo que você enxerga, né? Então você está com a camiseta azul porque esse pigmento está refletindo essa cor azul, né? Vegetação é a mesma coisa. Então a vegetação está refletindo na região do verde, né? E absorvendo esses outros dois comprimentos de onda, essas outras duas regiões. E por que ela faz isso? Por que ela absorve uns e reflete outros? No caso da vegetação, é para obtenção de energia para a fotossíntese, né? Então, um comportamento muito típico da vegetação é essa absorção na região do vermelho para fazer a fotossíntese, né? A região do azul ela tem uma particularidade que é uma intimidade muito forte com a atmosfera. Você falou absorção do verde? Ou a absorção do vermelho. Vermelho, né? A absorção do vermelho. No azul, você tem uma absorção que ela tem a região do azul ela tem uma intimidade muito grande com a atmosfera, né? E daí por isso que a gente enxerga o céu azul e tal, porque tem um efeito de espalhamento na região do azul muito forte da radiação solar, né? E aí causa essa interferência. Então, às vezes, quando você pega uma imagem que não está corrigida para esses efeitos atmosféricos, ao invés de você ter uma absorção no azul, você vai ter um pico, uma reflexão, por conta dessas questões atmosféricas. São particularidades que um usuário, um especialista tem que saber para conseguir manipular esse tipo de dado, né? Agora, quando a gente olha para o vermelho especificamente, né, todos os elementos ali, clorofila A, clorofila B, aquelas coisas todas, estruturas, né, das folhas, elas vão absorver essa energia para realizar o processo de fotossíntese, né? E quanto mais elas absorvem, mais vigorosa está aquela vegetação, mais saudável está aquela vegetação. E daí entra toda a questão das aplicações na questão da agricultura, né? E quando a gente anda um pouquinho mais para baixo, né? Aqui eu falo para baixo, estou descendo em níveis de energia, né? O azul ele o nível de maior energia, aí depois vem verde, vermelho e o infravermelho, ou seja, está abaixo do vermelho. Energia dá para se dizer que é o comprimento Isso. de onda, quer dizer, do azul ele é assim, Isso. depois ele vai ficando assim, vai ficando Isso. assim, quer dizer, a onda vai ficando menos oscilante. Isso. Tem uma frequência um pouco menor, né? E aí os equipamentos, por exemplo, por isso que um laser, quando você pega um laser verde, a bateria dele, a pilha dele dura minutos. E um vermelho dura dias, né? Porque o vermelho usa menos energia, o comprimento de onda. Então, quando você desce ali para o infravermelho, aí tem uma característica ainda mais evidente da vegetação, que é a vegetação não usa ali a estrutura foliar, ela não vai usar quase nada da região do infravermelho, que é a que está logo abaixo da região do vermelho. Então você tem um comportamento muito específico da vegetação, que é eu absorvo muito no vermelho e vou refletir bastante no infravermelho. Aí eu crio uma distância muito grande. E daí que entra o comportamento espectral. Então o comportamento espectral da vegetação ele é marcado por isso, né? Então você tem essas absorções no azul e no vermelho, principalmente no vermelho, e essas reflexões muito bem marcadas no infravermelho e no verde, né? Se nós enxergássemos no infravermelho, a vegetação apareceria de uma outra cor, porque ela reflete muito mais no infravermelho do que no verde. A questão é porque a gente só enxerga até o vermelho ali, né? Azul, verde, vermelho. Dizem que os insetos enxergam, né? Isso, tem alguns animais, eles são, né, nós somos tricromáticos, alguns são bicromáticos, né? Então eles enxergam entre duas regiões e essas regiões podem abarcar, por exemplo, o infravermelho, né? É super comum. Aí isso é uma questão de evolução, né? Tem animais que ao longo do tempo eles deixam de enxergar porque aquilo já não faz mais sentido, né? Alguns que vivem muito intocados, né, e tal. Então onde não há luz solar, não faz muito sentido ele enxergar. Então, são questões que ditam o comportamento espectral. Então, quando você conhece, por exemplo, você não precisa me apresentar uma imagem para eu saber que é uma vegetação. Se você me der um espectro e eu ver aquela forma, um espectro, gente, em linhas gerais, é um gráfico de linhas, né? A forma daquele gráfico, eu vou te dizer se é uma vegetação, se é um solo, se é água.
Quer dizer, é um gráfico que nós temos no eixo Y a reflectância Isso. e no eixo X o comprimento de onda. Então, o gráfico vai dizer assim, em cada comprimento de onda, que intensidade que é aquela reflectância, não é isso? E aí, pelo padrão das reflectâncias, dá para distinguir objetos e atribuir características e estados de saúde, eventualmente, para determinados objetos. Você pode medir propriedades daquele mesmo objeto comparando espectros dele mesmo, em tempos distintos. Né? Então, novamente, vamos trabalhar na distância aqui que tem entre o vermelho e o infravermelho. Se essa distância for diminuindo ao longo do tempo, alguma coisa está acontecendo. Ou a planta está envelhecendo, ou está adoecendo, ou está secando, né? Enfim. E essa diminuição dessa distância que vai me dizer o estado, né, desse vigor da vegetação. Agora, a forma com que eu meço essa distância, aí vai de tecnicalidades, entendeu? Pode ser distância euclidiana, eu posso medir, fazer uma diferença, um menos o outro, um dividido pelo outro. Né? Então, isso aí é muito simples. Né? A trigonometria vai resolver isso tranquilamente. Agora, o que está por trás disso é que precisa, que é o que dá cientificidade, é o comportamento. Né? Então eu sei disso, um solo, por exemplo, né, rico em óxidos de ferro, ele vai ter um pico no vermelho. Né? Um latossolo, bem vermelhão, escuro assim, você vai ver, ele tem o solo, o espectro do solo geralmente tem um formato parabólico e ele tem um pico ali no vermelho. Né? Principalmente solos ricos em óxido de ferro. Então esse pico está relacionado a isso. E a intensidade desse pico, né, o quão para cima ele está relacionado ao teor, né, do minério que está presente ali, que representa esse pico, essa reflectância. Ou, no sentido inverso, essa absorção. Uma absorção também, né, pode ser caracterizada. Certo. Vamos lá, Gustavo, trazendo um pouco mais para a prática aqui da agricultura, né? Então, quando começou essa questão do pessoal trabalhar com índice de vegetação na agricultura, estamos falando aí de 10, 15 anos atrás, muito se fala sobre o NDVI. Então, o NDVI surgiu como o solucionador de todos os problemas. A bala de prata. A bala de prata. Índice NDVI correlaciona com produtividade, o cara faz um NDVI para fazer aplicação de nitrogênio, o cara faz um NDVI para coletar solo, o cara faz um NDVI para tudo. Se você pudesse explicar para o pessoal um pouco mais sobre essa questão dos índices, né? NDVI, as siglas, né? Que elas dizem, e o NDVI até onde ele vai, e o que é o NDVI até onde ele vai, o que ele entrega e principalmente o que ele não entrega. Beleza. Cara, assim, toda essa categoria de índices, né, não precisa ser necessariamente vegetação, pode ser água, solos, enfim, faz parte de uma mesma área, que é modelagem espectral, que é justamente isso. Dado que eu conheço o comportamento, eu conheço quem sobe, quem desce, onde sobe, onde desce, eu consigo modelar matematicamente isso. Né? O NDVI é justamente o cálculo da diferença entre o infravermelho e o vermelho, dividido pela soma do infravermelho pelo vermelho. Eu poderia só calcular a diferença. Né? Quando eu divido pela soma, eu coloco as coisas numa escala de -1 a 1. Para ter vamos dizer assim, uma equivalência melhor, né? Para eu não ficar com valores muito discrepantes. Basicamente é isso. E o que ele mede? Né? Se aquela vegetação está, o quão fotossinteticamente ativa aquela vegetação está. Se a gente for pegar academicamente falando, o NDVI ele surge no paper do Ruse e colaboradores de 1974. Não tinha esse nome. Né? Na verdade, o NDVI é uma parte da equação, né, de um índice chamado TVI, que foi calculado para ter uma correlação com biomassa. Tá? Então, quando você pega no paper lá, então tem dentro da equação está lá a diferença do NIR, né, do infravermelho próximo pelo vermelho, dividido pela soma. Aí está lá na equação. E isso tem uma correlação com os níveis de biomassa, que tem uma relação com a saúde da vegetação. Né? Então, o que aconteceu? Como na época você tinha uma dificuldade em processar as coisas, a gente está falando
de um dos primeiros sistemas sensores, né? Quando eu falo sistema sensores, satélite, plataforma, é a mesma coisa. Um dos primeiros sistemas sensores lançados para imageamento, que é o Landsat, o Landsat 1, né? Então, você já tinha esses produtos via imagem, e isso tinha um custo de processamento absurdo, 1970 e tal. Você não tinha nem um décimo da computação que tem hoje. Hoje você faz isso em menos de meio segundo. Então, como perceberam que só o NDVI já dava essa relação, então tirou-se da equação e falou, não, vamos fazer aqui só essa relação, né? Quase que uma simplificação do TVI. Exato. Porque 90% do fenômeno que queria ser explicado estava naquela parte da equação. Então fazia sentido, né? E maravilha, foi utilizado amplamente, né? Só que todo modelo, né, é uma aproximação do real. E nem sempre aquela aproximação vai funcionar para todos os contextos, né? Por exemplo, o que a gente tem quando você pega uma vegetação muito exuberante ou muito estruturada, orientada, né, geometricamente falando, você tende a ter uma saturação. Então, se você pensar, o NDVI-1, que seria o máximo da atividade fotossintética, ele é hipotético, ele é ideal, não existe, é condição de laboratório. Então, às vezes, você pega algumas áreas na floresta amazônica com NDVI-1, né? Mas é por conta das limitações do método. Então, assim, ele não vai te explicar tudo. E ele não foi feito para te explicar tudo, né? Então, para isso, outra coisa muito importante, e daí derivam-se outros índices. Se você tem um pixel ali na sua imagem, né, numa área de cultivo, uma parte desse pixel vai ser composta pelo solo, né? Então, você tem o solo, é o que a gente chama de efeito background. O background do solo, ele vai causar um efeito no seu índice de vegetação. Ora, eu tô calculando o índice de vegetação, não de solo. Eu não quero solo aqui, né? Então, quando você calcula um NDVI, por exemplo, esse efeito está junto. Você não atenua ele. Né? Quase como uma contaminação. Isso. No fim das contas, no sensoriamento remoto, é a mistura espectral, né? Porque na verdade a gente está olhando um pixel, né? Isso, que dentro dele... E vamos falar assim, dentro dos sistemas gratuitos de imagem disponíveis hoje em dia, o menor pixel que se tem é um 10 metros. 10 metros, né? Com uma frequência aí de 3 a 5 dias por imagem, né? Isso. Então, se você der sorte de não ter nuvem, o máximo que você consegue ali ver é olhar um quadrado de 10 metros por 10 metros e tudo que está ali naquele quadrado, que é a mistura, né? Que está sendo refletido, exatamente, em cada banda. Isso. E aí é importante dizer que cada satélite tem uma composição de bandas. A gente já volta nisso da questão de resolução, que eu acho que é legal a gente abordar isso. Sim. Mas o que a gente vai estar vendo é uma mistura, né? E o que você está dizendo é, se eu tiver em primeiro lugar, eu queria puxar a questão da saturação. Quer dizer, na agricultura isso é muito comum, porque se a gente tem lá o índice de área foliar, não é? O que é o índice de área foliar? É a quantidade de área foliar que eu tenho num metro quadrado. Então, as plantas elas vão botando camadas e camadas de folha uma na outra. E aí essa luminosidade que entra no dossel, vamos falar assim, e reflete. O índice não consegue detectar isso. Ele detecta mais o topo do dossel, né? Isso. Então, à medida que eu tenho camadas, é onde vai chegar um ponto ali que uma camada a mais não vai me aumentar o índice. E mais outra camada não vai me aumentar o índice. Então, aí é isso que dizem que saturou, né? Acho que é mais ou menos esse o conceito. Isso. Tem e aí tem o contrário também, né? Isso. Que é onde, quando a planta está pequena, é onde você ia chegar. E você tem no mesmo pixel, você tem planta e solo, planta e palha. Alguma coisa que não é só planta. E aí o conjunto daquela reflectância ali está misturado. E aí, como é que faz? Pois é. Aí o que acontece? Quando você tem esse tipo de situação, que não é incomum, né? É bem comum. Eu sou do Distrito Federal, eu trabalho bastante no Cerrado, então a gente tem formação campestre ali, né? Indivíduos mais esparsos e tal, você tem bastante esse efeito, né, de background dos solos. Então, outros pesquisadores começaram a pensar em como atenuar esses efeitos. E aí você tem, por exemplo, o Ruete propondo o EVI, né, Enhanced Vegetation Index, onde você calcula
você continua com essa relação entre vermelho e infravermelho. Só que aí você coloca algumas constantes que vão atenuar o efeito dos solos, né? E aí você tem outros índices. Hoje em dia, se eu olhar na internet, tem sites que são catálogos de índices. Cara, você tem, assim, na ordem de centenas de índices, né? Com várias bandas diferentes e tal. E você pode procurar por esses que tem esse efeito de ajuste dos solos. Tem o SAV, né? Esse S o SA de soil adjusted. Então você está ajustando os efeitos de solo, né? Então, e esses são utilizados bastante também na área da agricultura justamente por conta disso, né? Porque quando você tem uma área de cultivo, é muito difícil você não ter um background de solos, principalmente nos estágios iniciais. Então você... Isso em culturas anuais. Se a gente vai falando de cultura perene, o buraco é muito mais embaixo. Tem entrelinha, aí a entrelinha pode estar com solo exposto, pode estar com planta de cobertura, o pode cara ter roçou mato. num pedaço, não roçou no outro, tem um tipo de planta num pedaço na entrelinha, no outro tem outro, tem um tamanho de planta. Vixe. Não, tanto que aí depois você evolui para índices ou operações, modelagens espectrais, só para você modelar o solo exposto para remover, né? Então você cria ali o que a gente chama de máscara, né? Você pode mascarar, bom, isso aqui foi solo exposto o ano inteiro, então deixa esse cara para lá, eu quero só a vegetação, eu quero só saber, né? Mas um ponto importante para fechar essa questão dos índices de vegetação é quanto à utilização, né? Enquanto medida indireta, eles funcionam muito, mas agora você não pode utilizar ele como uma bala de prata. Você não pode utilizar ele e fazer, na porção sul do meu talhão tá dando um índice aí de 0,7 a 0,8, tá maravilhoso. Pô, na porção mais a norte, eu tô tendo 0,5 e tal. Isso é doença, sabe? Inclusive já sei até qual é a doença, porque eu sei qual é a cultura, não sei o quê. Isso aqui o solo está precisando de mais fertilizante. Não é bem assim, né? A questão é multifatorial, né? Acho que vocês sabem explicar muito melhor do que eu, mas... A gente viu bastante isso, né? Ao longo dos últimos anos aí. Pois o pessoal usando NDVI para recomendar nitrogênio, por exemplo. Pois é, eles não partem do princípio que uma área precisa de nitrogênio e outra área não precisa de nitrogênio. Eles fazem o NDVI, eles veem qual área precisa de mais e de menos. A gente fez até um teste, acho que o Conrado vai saber um pouco melhor, de a gente pegar uma dessas plataformas aí e pelo índice de vegetação a gente coletar análise foliar para ver realmente se aquela planta ali, por ter um NDVI menor, um índice menor, se realmente ela precisava de nitrogênio. No final, não, estava tudo ótimo de nitrogênio, sabe? Então, realmente, pegar o índice bruto ali, 0,7, tomar uma decisão de aplicação, de manejo em cima disso é bem porque complicado. o nitrogênio ele é visto muito como esse gerador de fitomassa. Planta verde tem N, planta amarela não tem N. E planta parruda tem N, planta mirrada não tem N. Então, se eu tenho um pedaço que a planta está mirrada, um milho... Pô, como é que eu faço ela chegar igual a outra planta? E instintivamente vem o nitrogênio. E isso é um erro, porque ela pode estar mirrada por N outras coisas, né? Sim. Como eu comentei, a questão é multifatorial. Eu acho que assim, a modelagem espectral por imagem de satélite é um ótimo aproximador, né? Eu acho que você consegue entender, por exemplo, qual área você precisa ir a campo para investigar. Opa, aqui, vamos ver o que é isso aqui. Por que aqui, né, tá tão diferente? Por que existe um clusterzinho ali de pixels que no meio de um monte de 0,8 eu tenho um 0,5? O que é isso? Pode ser também artefato da própria imagem. A gente pensar, esses dias, inclusive, os últimos 2 meses, a gente teve eventos, né, de tempestades solares que bateram picos, né, bateram recordes. Então a gente está num pico de ciclo solar. Essas tempestades geomagnéticas, elas influenciam na aquisição do dado, né? Então você teve inclusive grandes operadoras de satélite interrompendo o imageamento durante um dia, porque os níveis de prótons na magnetosfera aumentam tanto que influencia no imageamento. Então, assim, às vezes pode ser uma coisa dessa,
Aí o cara vai lá, pô, não tem nada. Ah, então peraí, é alguma coisa na imagem. É um pixel que tá faltando, sabe? Ou, não, realmente, aqui quando eu fui aqui, a vegetação, a planta aqui estava um pouco mais seca. Aí você vai investigar. Aí você vai entender o caminho, vai trilhar o caminho certo para você chegar no motivo. Você não pode pegar uma análise simples de um NDVI, de um EVI, de um SAV, e falar, não, o motivo é esse, eu vou fazer isso, né, vou gastar X em fertilizante, em remédio, o que seja, né, para aquela região. Eu acho que assim, o sensoramento remoto ajuda a gente a tomar a decisão certa para ir no lugar certo. E a baliza, né? Assim, o que a gente tem que deixar bem claro aqui, você não vai deixar de ir a campo, tá? Esquece essa história, não, eu vou pegar o satélite lá e tal, que tem resolução de não sei quantos centímetros, amigo, você vai ter que ir a campo. Não tem como, você vai ter que analisar, você vai ter que mandar esse material para algum lugar, sabe? Não tem como, você não consegue estimar essa gama de... Se a gente for pensar só em solos, o tanto de propriedades que eu tenho, você não consegue, cara. Você deu um exemplo muito simples da área foliar, né, da questão dos patamares. A não ser que você veja isso de uma visada lateral, você não vai ter essa informação, cara. Então, assim, você vai precisar ir a campo de qualquer jeito. E até a questão do solo, Gustavo, tem a questão também, às vezes o cara fala, não, eu com uma imagem de satélite vou estimar alguma coisa, só que o cara não pensa também no quesito profundidade. Sim. O satélite vai ver uma primeira camada. Pensando em solo. Em solo, até no céu também, né? Mas pensando em solo. Em solo, pô, vou estimar um teor, seja lá, do que for, de matéria orgânica ou de cálcio por uma imagem de satélite. Posso modelar um algoritmo, beleza, mas você tá vendo ali o que? 1 centímetro, 2 centímetros? Alguém já viu uma análise de solo que o cara faz uma camada de 2 centímetros? E para baixo, né? Isso que você falou é muito legal, porque realmente até a gente busca, né, uma bala de prata. Nossa, imagina que legal achar uma saída que pela imagem de satélite, eu acessando ali no computador, numa plataforma, eu já consigo fazer todas as minhas recomendações, estimar tudo, recomendar. Pô, seria uma delícia, né? Não conseguir, a gente não consegue mesmo fazer isso. Não dá. E vai ser muito difícil. Assim, por exemplo... Se você tinha alguma esperança de não ir para o campo, sua esperança acabaram agora. Às vezes... O pessoal que está vendo pode estar pensando, não, mas tem o LiDAR, que eu consigo fazer a cubagem, né? Enfim, para quem que é um pouquinho mais especialista, com radar também você consegue via tomografia. Vamos lá, o que é LiDAR? Então, aí o LiDAR é um levantamento a laser, né? Então, vamos lá, LIDAR. Light Detection in Range. Que significa? Que seria a detecção, assim, no português bem... Né, o range de detecção ao alcance, né, da luz. É que, na verdade, a ideia é você vir com um feixe de luz num determinado comprimento de onda, igual um laser mesmo, né? E aí você consegue... Esse laser tem uma penetrabilidade tal qual o radar, né? Radar é Radio Detect in Range, né? Então, você tem essa penetrabilidade, inclusive com uma resolução espacial, com um detalhamento até melhor do que o radar. Né? Então você consegue ir na casa dos centímetros, alguns metros e tal. Então você cria o que a gente chama de nuvem de pontos, né? E daí você transforma isso numa informação e consegue cubar essa informação. Ainda assim, não é o mundo perfeito. Porque você tem uma série de falhas, você tem uns gaps específicos do levantamento, você tem áreas de sombra, né? Você tem áreas onde o próprio laser não consegue chegar, né? Então está muito ligado ao comprimento de onda, né? Essa penetrabilidade. Então, assim, a ideia, eu acho que no mundo de hoje, o legal é você integrar, né? Então, como eu falei, tem tomografia por radar, né? Que você consegue também ter essa perfilagem, vamos dizer assim, essa cubagem dos dados. Aí você integra com LiDAR, você integra com imagens óticas, né, vamos dizer assim, o sensoramento remoto mais tradicional, e você ainda vai ter uma estimativa. Que era o que a gente estava comentando no backstage. Cara, você pode ter a imagem mais precisa do mundo, você pode ter o dado mais preciso do mundo. Se você não tiver ido lá, sentido o ar do local, o cheiro pegado na terra, sabe? Verificar questões microtopográficas, que você, posso fazer um modelo digital do terreno e ter a topografia aqui. Mas tem questões que você só vai conseguir quando você for lá, sabe? O micro-relevo
só se apresenta quando você está no campo, que é um fator determinante também na questão dos solos, né? Então, assim, você não vai excluir isso. O que a gente faz na perspectiva da agricultura é otimizar o máximo possível. E otimizar significa poupar recursos, né? Que é o que a gente está sempre querendo, né? Ser eficiente, produzir o máximo com menor custo. E menor custo significa isso. Então, assim, no fim das contas, se você quer utilizar esse tipo de dado, você precisa entender sobre isso que a gente está falando aqui, comportamento espectral, sobre as diferentes resoluções, os diferentes tipos de dados que podem vir do sensoriamento remoto, né? Como que eu faço uma campanha de campo para validar esses dados? Isso é importante, né? Então, enfim, a gente faz um trabalho, por exemplo, de mostrar para o usuário ali quais são as melhores áreas para ele coletar uma amostra de solo. Para não coletar a esmo, né? Exato. Quer dizer, eu ia coletar 100 pontos, por exemplo, eu posso reduzir isso, alocar isso melhor e tal. O sensoramento remoto é a mão na roda para otimizar esse operacional da... Aí beleza, com o sensoramento remoto. Mas aí o que a gente está fazendo? A gente está utilizando o sensoramento remoto meio que para planejar nossas ações em campo. Então, assim, e tudo isso tem uma base científica, física, matemática, álgebra, química, biologia, enfim, muito forte, né? Então, por isso que a gente gosta de enfocar e transitar bastante pelo mundo acadêmico, né? Porque é muito necessário para não cometer esse tipo de equívoco, que é perfeitamente normal, né? Porque o que você está vendo ali tem uma relação. Se você traçar um gráfico aí de correlação, né? Uma retinha ali, você vai ter uma relação direta do NDVI com biomassa, né? do NDVI com produtividade e tal. Mas até onde isso vai? Entendeu? Então, boa parte, por exemplo, dos meus trabalhos acadêmicos publicados e que vão ser publicados ainda nessa área do agro, é nessa questão de até onde a gente consegue ir mensurando propriedades do solo ou produtividade agrícola com o sensoramento remoto. Tudo isso batendo com dados de campo, né? E dados de campo que foram revisitados diversas vezes, né? Então, para balizar muito bem. E ainda assim a gente mesmo assim, a gente consiga um algoritmo legal, a gente não está falando de 100% de acerto. Nunca. Se der 100%, se der 99% lá na hora que você programar as coisas, pode saber que tá errado. Tá errado. Só a gente consegue, cara, depender da área, com biomassa, a gente consegue uns 0,80, assim, né? A depender do cultivo também, do tipo, né, e tal. Então, para propriedades do solo, isso já baixa um pouquinho, né? Mas é um caminho que igual o Conrado falou, cara. A gente utiliza como uma ferramenta, e é assim que deve ser. Gustavo, é possível a gente ter duas áreas com biomassas parecidas no momento agora, só que com reflectâncias diferentes em termos de, por exemplo, uma tá com mais água que a outra, uma tem uma atividade fotossintética agora um pouco melhor que a outra, de forma que um índice de biomassa vai me mostrar coisas iguais, mas algum outro índice ou alguma outra composição me mostra coisas diferentes? É possível, cara. É possível. Ainda mais quando você pensa na questão do comportamento espectral, né? Se a gente tem... geralmente, os sistemas sensores gratuitos disponíveis, eles possuem na ordem de 8 a 12 bandas, né? Alguns 4, todos na região ali, visível e infravermelho, né? Então, se você pega um sensor, que é o que a gente chama de hiperespectral, que ao invés de ter 12, eu vou ter 100, 200 bandas, ou seja, eu vou ter o detalhamento específico, aí sim você vai entender a individualidade daquela espécie, em termos de biomassa, em termos de acúmulo de água na estrutura foliar. Se eu tenho existe uma região logo após o infravermelho próximo, que é o que a gente costuma usar, próximo de quem? Do vermelho. Né? Então, quanto mais próximo da região do vermelho, tem essa relação de reflectância na vegetação. Né? Duas regiões assim um pouquinho mais à frente desse infravermelho, elas possuem duas absorções de água na estrutura foliar.
né? Então, a depender da espécie, ainda que seja fotossinteticamente ativa, eu vou ter mais ou menos água na estrutura foliar. Mas eu só consigo medir se eu tiver uma banda, né, uma imagem posicionada naquelas regiões. Senão vai passar reto. Então, assim, e aí a gente já entra em uma outra esfera, porque sensores hiperespectrais, eles já possuem outras características, por exemplo, de engenharia. Né? Eu não consigo miniaturizar isso ainda, assim, de forma muito eficiente, sabe? Então, geralmente é uma coisa grande. E a gente sabe que hoje em dia o custo de lançamento é pelo peso, né? Então vai ser uma coisa pesada, estou falando de toneladas. Face hoje o que a gente tem nanosatélites de 8 bandas pesam 6 quilos. Uma caixinha de sapato pesa 6 quilos, muito mais barato para você mandar. Então você manda as dezenas. Enquanto isso, você manda um hiperespectral para pagar. Então, assim, varia muito da aplicação. Se tiver demanda, né, pode até ser. Existe um sistema italiano, chama Prisma, de 124 bandas, se eu não estou enganado, resolução espacial de 30 metros. Né? Mas, assim, passa de 20 em 20 dias, sabe? Mas aí a gente conseguiria fazer essa separação. Então, realmente, depende do que a gente chama de domínio, do domínio que você está olhando. É o domínio espectral, é o domínio espacial, né? Enfim, domínio de frequência. Com perdão da redundância, são várias variáveis aqui para você olhar. E é por isso que tem gente, assim como eu, que dedica a vida inteira para estudar essas coisas. Mas, Gustavo, isso reduz os índices de vegetação, todas essas centenas de índices que a gente tem alguma composição entre o RGB, né, o vermelho, verde e azul, e o infravermelho próximo, que é o NIR. A biomassa? Não só. Porque, não só. por exemplo, a gente falou aqui do NDVI, a gente falou do SAV, do EVI, mas o SAV e o EVI, eles oferecem correções, vamos falar assim. Isso. Mas algum desses índices oferece alguma outra ótica para a planta que não só a biomassa? Então, aí depende da abordagem, né, do índice. Isso é interessante. Esse é um dos tópicos da minha fala no evento, né? Que é os diferentes, vamos dizer assim, pensares da modelagem espectral. Eu posso modelar o índice só calculando a distância. Eu posso modelar o índice calculando a profundidade dessa absorção do vermelho em relação ao infravermelho próximo, né? E ao verde. E no fundo, os índices são isso, né? Ele calcula as proporções entre as Isso. coisas, né? Soma um, pega o outro, divide o outro, quanto que esse está em relação a esse, quanto que esse espaço está em relação ao todo. Isso. Né? E aí eu posso calcular baseado em técnicas mais refinadas por exemplo, de álgebra linear, eixos ortogonais. Né? Se eu pego infravermelho e vermelho e faço um gráfico de dispersão, geralmente eu tenho uma linha ali embaixo, que é o que a gente chama de bare soil line, a linha de solo exposto. A distância que o pixel está dessa linha vai me dizer o vigor da vegetação, saúde da vegetação. Entendeu? A gente saúde não mede sempre com foco na biomassa. O que eu percebo também. É que a maioria, quando fala saúde, porque saúde é um conceito. Também, entende? Tá. É porque ela vai um pouco além. Intensidade do verde. Isso. Mas aí a própria banda verde já não entregaria? Existe um índice específico que é a eficiência do uso do azul, né, no processo que chama Photochemical Reflectance Index, que é o mesmo cálculo do NDVI, só que na absorção do azul e na reflexão do verde. Né? Então, a depender da região do espectro que você está ali, vamos supor, eu peguei aquele gráfico ali, aquele comportamento espectral e dividi em diversas seções. Né? A depender da região que você está, você vai controlar algum parâmetro. Por exemplo, se eu estou mais para cá, é esse uso eficiente da luz na fotossíntese. Se eu estou mais para cá, é o vigor da vegetação, o verdor. Né? Se eu coloco um pouco mais para frente, é a quantidade de água na estrutura foliar. Se eu coloco mais para frente, é o carbono.
entendeu? Então, e isso tudo com um espectro só. Temperatura, às vezes. Isso, aí você for lá mais pra frente, né? Porque a gente associa isso, é engraçado também. A gente tá acostumado com os filmes, né? Exterminador do Futuro, Alien, cara, visão infravermelho. Então, pô, infravermelho é temperatura, mas não exatamente. Esse infravermelho de temperatura é lá na frente. Que é o termal, né? Isso, é o infravermelho termal. Ele é lá na frente. A gente tá falando de, enfim, 10 micrômetros, né? É coisa 14. E ainda tem algumas divisões. Por exemplo, tem sensores, o Landsat capta, né? Ele tem uma banda no termal, mas esse termal ele é muito utilizado, por exemplo, para temperatura de superfície mesmo, não para queimadas, porque ele não consegue dar a temperatura de brilho ali de uma frente de fogo, por exemplo, de que vai 400, 500 graus. Ele vai estar lá estourado o pixel, mas vai dar tipo 90 graus. 90 graus não ferve água, né? Então, assim, o fenômeno está correto? Tá, mas ele tem uma limitação da posição que ele está colocado. Então, que vai no sentido de que você falou, tudo depende de onde eu posiciono minha análise no espectro, né? Então, aí quando você vai um pouco mais para frente, que você pega sensores como modes, que captam focos de calor, aí sim, aí você mede essa temperatura, 400 graus, 500 graus. Né? Então, esse posicionamento, né, ele vai me dar essas diferentes características. E aí, em termos de engenharia, o que significa isso? Existem elementos químicos que possuem afinidades, né, em captar nessas regiões. Então, se a gente pegar a lógica, por exemplo, do visível, eu posso botar um prisma, né, que é a capa do disco do Pink Floyd lá, não sei se é da época dos ouvintes aí, mas é que você joga a luz branca e ele decompõe essa luz. Então eu tenho ali na região do azul, do verde, do vermelho, né? E as diferentes cores entre eles. Então aí para frente você tem outros elementos, antimoneto de índio, enfim, um monte de outras características que vão me permitir fazer essa aquisição. No termal é muito sensível, porque você está tentando captar temperatura. E aquele sistema lá em cima, ele está gerando o calor também. Então você tem que ter um isolante térmico ali, geralmente nitrogênio líquido e tal. Então é super sensível. É muito fácil de contaminar, né? Vários sistemas já se contaminaram nesse sentido. Então você acaba perdendo ali a propriedade. Mas a ideia é essa, depende do recorte que você faz no espectro. E aí você mede todas essas outras propriedades, né? O que for possível de medir via comportamento espectral, a gente consegue. E é toda uma associação de coisas, né? Quer dizer, eu imagino que as pessoas que trabalham com sensoramento remoto desde a base... Porque tem um momento, em algum momento da história, alguém falou assim, nossa, dá pra usar isso aí na agricultura. Até então, acho que ninguém tinha pensado nisso. E aí o cara, tá, como? E aí passou-se a entender o espectro das plantas. Né? E aí se eu dividir esse aqui por esse aqui? Aí se eu dividir esse, somar esse e tirar a raiz quadrada disso aqui, o que acontece? Aí os trabalhos científicos foram tentando encontrar essas correlações entre o comportamento da planta e... Até outras dimensões também, por exemplo, temporal, cara. Você pensa numa série temporal, né? Você pega aí, sei lá, 4 anos desse cultivo, você vai ter um senoide, né? Uma característica de uma série temporal. E aí você pode usar N métodos para tentar predizer produtividade, sazonalidade, decompor essa série para entender se há alguma tendência. Pode pegar o método mais complicado até o mais simples. Por exemplo, tem uma tese ou uma dissertação lá no IG, né, Estudo de Geociências da UNB, que pegou essas séries, né, temporais e calculou ali a derivada, né, quando era igual a zero, ali você pegar a concavidade, se está para cima, se está para baixo, enfim, e parametrizou tudo isso para saber qual era o estágio fenológico. Então, assim, quando você pensa, o que eu gosto da academia, né, é a criatividade a serviço da sociedade. Então, você tem esse monte de métodos, esse monte de coisas já publicadas, já consolidadas, já testada, validada, em que tudo aberto, livre, né, onde a indústria, enfim, o ramo privado ou público, enfim, comercial, pode beber dessa fonte e aplicar nos seus respectivos negócios, né? Cabe aí a criatividade empresarial, né? Isso. Porque nem tudo que está ali é extrapolável.
Exato. Às vezes você tem estudos ali, alguma coisa, de estágio fenológico, por exemplo, é um deles, né? É muito específico daquela realidade do estudo, nem sempre é extrapolável. Você pega variedades diferentes de planta, né? Cultivar, materiais genéticos diferentes, tem tonalidades diferentes de... Então, muitas vezes, né, é muito comum a gente ver o cara pegou um talhão, plantou uma cultivar aqui e ele veio descendo o plantio, né? De repente ele trocou a cultivar. Elas estão na mesma idade, às vezes tem até a mesma biomassa, mas a tonalidade de verde você vê exatamente um traço onde ele trocou, né? Agora, tem um... Por isso que não dá para olhar só o índice, né? Pois é, eu ia comentar de um trabalho que eu vi uma vez, que o cara fez... Ele relacionou NDVI com responsividade a nitrogênio, justamente nessa tentativa de ter uma... inclusive tinha até um sensor, nem sei se está muito em voga isso agora, mas um sensor que ia na frente do trator fazendo o sensoramento e aplicando nitrogênio atrás. Tempo real. Tempo real, é isso aí. E aí tem esses estudos, né? Porque, claro, se você provoca as deficiências de nitrogênio de uma forma contínua, geralmente o efeito de uma deficiência de nitrogênio é uma biomassa menor, um amarelecimento. Então, obviamente que você provocando a deficiência de nitrogênio, você vai ter que quanto maior o NDVI, maior o teor de nitrogênio. E se você tiver um NDVI baixo, é só então você suplementar o nitrogênio que você leva o NDVI para onde ele tem que estar, né? Só que aí eu lembro o cara ter feito um trabalho com várias áreas e várias doses e não sei o que, papapá. E a conclusão do trabalho, eu tava achando incrível o negócio. Falei, nossa, chegaram, conseguiram, né? Aí o cara falou assim, mas só deu... Porque daí ele começou a ver, depois de calibrado, ele então pegava áreas aleatórias e media o NDVI, fazia a aplicação de nitrogênio e verificava a resposta. E aí ele chegou à seguinte conclusão, que a correlação funcionava nos anos responsivos. Nos anos não responsivos não funcionava. Agora, como é que você vai saber? Você está lá de frente para o seu milho e você vai ligar para quem para saber se o ano é responsivo ou não? Então, ou seja, claramente... É responsivo ou não? Tudo bem, pode ter uma questão climática? Pode. Mas claramente o problema dos milhos que não deram resposta é que o problema não era nitrogênio, na minha visão. Né? Ou... Só se for alguma outra coisa muito cabulosa, mas quer dizer, você vê que o negócio não é... Não tem como fazer essa relação. Não é fechado, cara. Não é fechado. Muito pelo contrário, é muito aberto. Né? E aí isso abre perspectivas para outras soluções, outros sistemas sensores, sabe? Coisas específicas para a agricultura, é o que você falou. Acho que de uns anos para cá, de muitos anos para cá, sensoramento remoto é uma coisa relativamente nova. A gente está falando dos anos 70. Né? Então, o Sputnik, o primeiro satélite assim, lançado dos anos 60. Então, assim, você tem realmente muita coisa ainda, um caminho muito grande a trilhar, mas o aparecimento de técnicas específicas para o agro assim, foi absurdo. Hoje você tem cadeiras específicas, você tem cursos específicos dentro da universidade para, né, o que eles chamam agricultura de precisão hoje, está totalmente ligado com o sensoramento remoto, cara. Não é mais a agricultura de precisão, o trator automatizado, sabe? O GPS, é o sensoramento remoto. Então, assim, isso é muito... Eu acho muito legal de ver todas essas aplicações distintas e tal. Sai um pouco da minha zona de conforto, né? Que é um monitoramento mais regional. Mas é interessante ver que todas as técnicas que eu aplico ou que já apliquei, elas são perfeitamente transportadas para a parte de agricultura. Né? É claro, com as suas devidas correções. Foi bom você citar a agricultura de precisão, porque dentro do mundo da agricultura, a agricultura de precisão, claro, ela tem várias vertentes, né? Hoje já está muito claro isso, mas ela começou com aquela questão de gridar a área, você fazer um monte de amostra de solo. Geoestatística. Mapear o cálcio, o magnésio, Interpolação e lá. Só que isso é um trabalho descomunal de se fazer para você tentar identificar a variabilidade de cada elemento e tudo mais.
E muitas vezes aquela variabilidade, aonde que você corta, vamos falar assim, porque você vai ter um contínuo, certo? Eu tenho o cálcio lá, ele vai de meio centimol de carga por centímetro cúbico, por exemplo, ele tem uma área que tem 0,7, tem uma área que tem 0,8, tem uma área que tem 1, tem uma área que tem 1,5, tem 2, 3. Aonde que você corta e fala, aqui é diferente daqui? Então esse é um ponto, quer dizer, você que está atribuindo aquela diferença, não é a planta que está te contando, olha, isso é pouco para mim, e isso é muito, isso aqui é mais ou menos. Então, o sensoramento remoto é meio que a planta te contando, ela tá dando bola para quê ali naquela variabilidade, né? Você nunca vai ter uma área homogênea, mas você pode ter um comportamento homogêneo da vegetação dentro de uma heterogeneidade de solo que para a planta ela lida bem com aquilo que para ela não é problema. Então, às vezes você até tem variabilidade que está lá dentro que até nem interessa até certo ponto. Porque se não importa para a planta, não importa muito para a gente também. Mas um ponto interessante que eu queria tocar é o seguinte. Esse movimento da agricultura de precisão, então, para tentar racionalizar um pouco mais isso, então, está olhando para covariáveis, digamos assim, que é olhar para outras coisas para tentar, previamente, antes de fazer o trabalho descomunal de coleta, zonear não é uma boa palavra, né? Porque parece que é bagunçar. Mas criar zonas de características homogêneas, seja do que for, e amostrar nessas zonas, né, de uma forma mais racional. O raciocínio óbvio seria o mapa de produtividade. Você fala, bom, no final das contas o que interessa é a produtividade. E aí você faria vários anos disso. Agora, por que o sensoramento remoto entrou nessa história um pouco até às vezes para substituir o mapa de produtividade? Principalmente porque hoje, se tiver alguém do setor de máquina me ouvindo, pelo amor de Deus, nos ajude com isso, porque os agricultores, de maneira geral, não conseguem produzir bons mapas de produtividade. É muito detalhe, muita calibração, e não tem um que chega para a gente, tirando raríssimas exceções, que preste, que dê para utilizar. Mesmo existem questões tecnológicas. Esses dias eu estava conversando com um parceiro nosso, ele estava me dizendo, olha, quando a máquina está subindo o terreno, é uma coisa. Existe uma pressão de peso ali em cima da balança, não sei o que, eu nem lembro o que era direito. Quando ela está descendo, é outra. Então, na hora que o terreno inclina, pronto, lascou tudo. Porque ele tem uma questão que não tem nada a ver com a produtividade da planta, mas a questão tecnológica da máquina parece que não consegue lidar bem com isso. Então, em vista de que os mapas de produtividade não são totalmente confiáveis, parte-se para outras coisas. E não é só isso, né? Tem aquela questão de que o cara tem lá 2, 3 máquinas de colheita, uma tem monitor de colheita, a outra não tem, aí fica tudo riscado o mapa de colheita. Né? Raspar tudo a cabeça, falhado. fica um negócio aqui, outro aqui, mapa em uma parte, sem mapa em outra parte. E aí, vamos supor, né? E aí, bom, aí entra, claro, o sensoramento remoto como ferramenta auxiliar que pode, vamos falar assim, chegar próximo de uma produtividade. Mas aí tem que ter muito cuidado com isso, porque principalmente em cultura de grãos, nem toda biomassa exuberante é produtiva. Porque a soja, milho, trigo, eu não quero para fazer chá. Não quero biomassa delas, eu quero o grão. Então, é comum, às vezes, eu ter uma baita de uma biomassa que não grana, que não tem vagem, não tem grão. Então, agora, isso importa, se você for ver? Importa porque está relacionado à produtividade, mas o que interessa mesmo é ver a variabilidade. Eu acho que esse é o tchan do sensoramento remoto. É o que é diferente do que. Então, não interessa se aquela parte ali produziu mais ou produziu menos. O que interessa é que aquele pedaço é diferente desse, em termos de vigor, de biomassa, de verdor, de seja lá o que for, né? E assim, mesmo que os mapas de produtividade fossem 100%, eu acho que ainda assim o sensoramento remoto teria o seu lugar. Porque você tem características ali, por exemplo, de início de ciclo, né? Por exemplo, você plantou de forma homogênea, distribuiu a semente e tudo mais. Se uma área vem primeiro do que outra, isso é um indicativo de que alguma coisa ali no solo é diferente do que aqui. Nem sempre isso se reflete na produtividade desse ano.
Mas aquilo pode te acender um alerta para uma coisa que está acontecendo ali, que dependendo da situação climática, se chover menos, num outro momento, pode acontecer alguma coisa. Então, você detectar isso agora, mesmo que não esteja no mapa de produtividade, eu acho que tem o seu valor. Sim, eu concordo plenamente. E é essa questão mesmo de você entender essa relação, essa variabilidade espacialmente, né? Isso é muito importante. Igual no início eu falei, se você me der um espectro aqui sem me dar imagem, eu sei dizer qual é a vegetação. Agora, uma coisa é você saber que outra coisa é o contexto que ela está inserida. Onde está esse pixel, né? Quem são os vizinhos, tudo isso conta. E aí você só vai conseguir por meio de uma imagem, de uma boa imagem, né, claro. Show de bola. Eu posso fazer uma pergunta? Também há um tempo atrás, há uns 8, 10 anos atrás, começou a febre do drone. Né? Todo mundo, o cara atravessava a Ponte da Amizade ali no Paraguai, comprava um DJI Phantom 1.2 com a câmerazinha lá e saía prestando serviço de imagem aí para produtores. De um tempo para cá, a gente viu essa questão do drone, principalmente para esse uso intensivo na agricultura de precisão, isso caindo um pouco o uso. Tá? Isso talvez uma impressão nossa, tá? Assim, Gustavo, beleza. Além da questão operacional do drone, vamos comparar drone com uma imagem de um drone com uma imagem, por exemplo, de satélite. O drone tem essa questão da operação, que é complicado, tem que viajar, prestar serviço, aí chega lá na área, tá chovendo, tá ventando, tá nublado, sabe? Fora isso, Gustavo, o que você poderia destacar como diferenças principais aí entre um trabalho aí de geoprocessamento e tudo mais de uma imagem de drone para uma imagem de satélite? Beleza. Só primeiro, nada contra o drone. Né? O pessoal do drone vai ficar com raiva. Mas, cara, na verdade, assim, inclusive quando a gente começa uma cadeira de sensoriamento remoto, a primeira coisa que a gente fala é não existe imagem boa e não existe imagem ruim. Cada uma tem a sua aplicação. A grande questão com relação ao drone tem toda essa questão da operação. Né? Não existe, pelo menos não existia nessa época, nada na faculdade para você aprender a operar um drone, então você tinha que fazer uma coisa por fora. É um equipamento que tem um certo custo. O dado que esse equipamento gera, ele é bem pesado, bem complicado de se processar. É claro que isso depende de uma série de questões, mas geralmente você precisa de uma máquina parruda para processar isso, vai esperar um tempinho, né? Então, porque a gente está falando de resolução espacial na casa de centímetros, né? 10, 20, 1 centímetro, enfim. Então você tem uma série de particularidades, além do próprio controle, né, do aparelho, que vai impactar diretamente na imagem, o controle de atitude mesmo, né, ali dos eixos de voo, então tem que ser um bom operador, né? E o que aconteceu paralelo ao drone foi essa questão da evolução tecnológica das imagens de satélite muito vertiginosa. Então, porque uma coisa com o drone você tem que mandar o cara lá e tal. Numa imagem, você abre o seu notebook e baixa aquilo. Inclusive, você pode consultar o dado já processado com os índices, isso que a gente chama de geosserviço, né? É uma URL que você cola ali no seu QGIS, enfim, qual for o seu SIG, e você vai consultar, vai olhar exatamente o NDVI calculado, o NDWI. Você vai poder mudar a rampa de cores, vai poder mexer com expansão do histograma sem processar absolutamente nada. Já foi tudo processado. E com imagens de alta resolução. Né? Então hoje você tem constelações de satélites, coisa que não era pensada até 2010, 2012, sabe? Então hoje você tem constelações, tem empresas que têm 200 satélites imaginando o mundo inteiro todos os dias. Você vai lá com o seu drone fazer todos os dias, sabe? E às vezes assim, você pega um pixel ali de 3 metros, né? Já agiliza a sua vida. E aí, além disso, o negócio já vem processado, já vem bonitinho para você, sabe? Às vezes pode ser servido numa aplicação no seu telefone, né? No drone não, você tem que chamar o cara, ou você mesmo, né? Fazer o voo,
fazer o processamento, até você transformar isso num produto. Da imagem, não. O sistema sensor adquiriu a cena, em até 24 horas o produto está disponível para você baixar, para você consumir, para você processar se você quiser, né? Então, isso, é claro, tem uma questão socioeconômica aí, né? As constelações existiram muito também por conta do barateamento do que eu falei dessas missões, né, de colocar satélites em órbita. Então, a carga, o preço, né, dólar por quilo, por libra, sei lá, o sistema que eles utilizam, ficou um pouco mais baixo, né? Então, eu miniaturizei meus sistemas, deixei eles mais leves, menores, o preço ficou mais barato. Então, cara, a explosão tecnológica das imagens de satélite de 2010 para cá, talvez isso, na minha visão, igual você falou, isso o recorte que eu tenho é a história que eu vivo, né? Então, assim, na minha visão, a explosão tecnológica das imagens de satélite, principalmente em termos de constelações, a miniaturização, essa coisa toda, que deixou o drone um pouco de lado. Não significa que ele não seja utilizável, né? Eu acho que para estudos pontuais, né, é bem bacana você utilizar um drone. É claro, tem todos esses poréns. Tem que ser uma pessoa que saiba utilizar e tal. Tem algumas nuances, né? Mas se fosse assim, esse é o responsável, eu diria que seria essa explosão tecnológica que foi vertiginosa de 2010 para cá. Assim, para a gente esclarecer, a resolução espacial que um drone consegue fornecer, eu acho que o melhor satélite hoje ainda não consegue. Não, né? não. Então, se a coisa demandar resolução espacial, nós estamos falando do quê? De centímetros? Né? Isso é 5 centímetros, 10 centímetros. Se o seu problema for detalhe, aí o drone é o cara. Aí é o drone. Eu quero ver, sabe, a folha daquela planta específica, né? Enfim, eu quero medir quantos indivíduos eu tenho ali no meu cafezal. Beleza, tranquilo. Aí é com drone. Agora, qualquer coisa que for, por exemplo, modelagem espectral, né, eu quero entender a variabilidade em termos de biomassa, de propriedades do solo, imagem de satélite. Né? Porque com drone, você tem nunca tá bom, né? O lance do cobertor muito curto. Você puxa para cá, vai mostrar seu pé. Né? Então, você desce para o pé, vai ficar muito curto aqui em cima. Então, assim, essa altíssima resolução espacial, ela vem com o pênalti, por exemplo, da resolução espectral. Né? Geralmente você tem um bom drone aí, você vai ter 5, 6 bandas, né? Com uma largura geralmente bem pequenininha, que é outra coisa, a largura dessa banda, né? Ou muito pequena ou muito grande. É bom você comentar isso. Não vamos perder a linha de raciocínio, mas assim, quando fala banda do vermelho, na verdade não é um comprimento de onda, né? Isso, o que a gente pega é porque o mundo real, em geral, é contínuo, né? Não é discreto. Então, o que a gente faz? Existe uma região ali de X a Y micrômetros que caracterizam a região do vermelho, né? Aí, quando eu vou projetar um satélite, eu vou de X a Y menos 2. Vou pegar uma região um pouquinho menor e a imagem ela vai pegar um ponto daquela região, que é o que a gente chama de largura meia altura. O que é isso? Eu pego o ponto, essa região geralmente é uma gaussiana, assim, né, ou algo próximo disso, e eu pego o ponto meio que central dessa gaussiana. E aí eu vou adquirir as imagens. O ponto central é, sei lá, 400 micrômetros. Beleza. Então, você vai imagiar naquele ponto, né? Mas o que eu projeto é a faixa. Né? Então, o que a gente trabalha é com isso. Quando você fala projeta, o que você quer dizer? Quando você vai desenhar o sistema sensor. Você está lá com a equipe de engenharia, sim. A gente vai fazer um sensor nessa banda, naquela região. Beleza, qual é a largura dessa banda? Né? Qual vai ser esse valor de largura meia altura? Vai ser uma banda mais estreita, uma banda mais curta? Isso então varia conforme o tipo do satélite, o tipo da câmera. Sim. Em sistemas hiperespectrais, essas bandas são contíguas, é uma colada na outra. Assim, ó.
pá, é bem estreitinho, uma colada na outra. Por isso que você tem esse detalhamento absurdo, né? Nos outros sistemas não, já são mais espaçados, maiores. Então, assim, retornando à questão do drone, alguma coisa você vai perder. Ou você vai perder resolução temporal. Eu vou conseguir voar só hoje, porque tá só hoje, né? E o operador tá aqui, ele só pode vir hoje, não vai poder vir mais, né? Então você perde resolução temporal e, na maioria das vezes, resolução espectral. Então, assim, se o seu detecção de objetos é o que você quer, o drone vai resolver. Num momento específico, num né? momento específico. Que é a hora que vai fazer o voo, né? Isso. Eu vejo o drone também muito aplicável para... Porque eu acho que ele ainda é muito usado em cana-de-açúcar para ver falha do canavial, né? Porque a falha ali, às vezes, é pequena, falha uma planta, duas plantas, alguma coisa assim. Então, para mapear aquilo e ver a porcentagem de falhas, ainda é muito utilizado. Em culturas perenes, a gente estava comentando daquela questão de ter a rua, né, a entrelinha, e você ter um... Então, assim, quanto que ocupa, de fato, a linha de árvores de um cafeeiro, de um citrus, alguma coisa assim, né? Então, se a gente estiver falando do melhor satélite hoje, que tem um pixel de 10 metros, pô, em 10 metros eu tenho duas linhas, ou às vezes mais, dependendo da cultura. Então eu vou estar pegando no meu pixel, vou estar pegando todo o espaçamento que tem entre as linhas. Você vai estar pegando 2, 3 linhas de planta, mais 2, 3 linhas, 2 linhas de entrelinha. De entrelinha, que é um... Tudo isso assim, vai estar dentro do mesmo pixel. É diferente de grão, que você, vamos falar assim, a planta vai crescendo, quando ela está quase fechando, você tem um filete ali que é que não é planta, vamos falar assim, né? Agora, numa cultura perene, não. A cultura perene é uma região considerável de entrelinha, né? Na maioria das vezes. Então, aí o drone começa também a ter o seu valor, mas sempre não tem jantar de graça, é sempre... Alguma coisa você vai acabar pagando. Né? É isso aí. Gustavo, show de bola. Deu pra gente ter uma noção da evolução, né? Passado distante, passado mais recente, o presente do sensoriamento remoto. Agora uma perguntinha para você. E o futuro? Né? Com o advento da inteligência artificial também, para onde isso vai parar? Quais são os caminhos que o sensoriamento remoto tem tomado? Cara, assim, questão do uso da inteligência artificial sempre foi uma vertente no sensoriamento remoto. Todos esses algoritmos que a gente já falou são coisas que a gente utiliza diariamente, sempre utilizou, né? Tem algoritmos que são desde a década de 40, né? A inteligência artificial mesmo, ela tem uma história relativamente passada aí, mas o que estourou, né, que deu esse grande boom aí, foi o hardware, né, que possibilitou tudo isso, então placa de vídeo, essa coisa toda. Então, assim, a gente sempre utilizou para classificar, para confeccionar as zonas de investigação, né, para fazer krigagem, interpolação, enfim, tudo isso, né, pode ser colocado no rol da inteligência artificial. Agora, essa inteligência artificial que nós vemos hoje, generativa e tal, por exemplo, em tempo real, tem empresas que vão colocar uma placa de vídeo, né, a gente chama de placa de vídeo, mas hoje em dia não é mais isso, né? É um processador específico para inteligência artificial, geralmente uma TPU, a placa de vídeo é GPU, né? O T é de tensor, que é uma estrutura de dados específica para inteligência artificial, né, que a gente utiliza nos algoritmos, chama de tensor. Que seria Isso que você comentou que é o T do ChatGPT? Não, aí é o Transformer. Ah, tá. O do GPT é o Transformer, que é o método. O tensor é a estrutura. Né? Então, por exemplo, um tensor de uma dimensão é um vetor, de duas é uma matriz, enfim, é só a nomenclatura. Aí esse tensor, ou seja, é uma unidade de processamento específica para inteligência artificial que vai acoplada no satélite. Do tipo, se eu estou passando numa área que está muito nebulosa, o próprio satélite vai entender e vai fazer o controle de atitude para tentar imagiar o máximo possível. Ele vai achar um buraquinho, um buraquinho entre as nuvens que ele consiga imagiar. Hoje em dia isso não existe, né? Mas é uma coisa possível. Então, assim, hoje em dia ele passa... Perde-se muita imagem hoje, né? Por causa disso. Mas se você pensar, a gente estava conversando no backstage aqui, onde passa a Z-City ali, Amapá, Roraima, né? Ali por cima,
Cara, é nuvem o ano inteiro. O ano inteiro. Né? Então é difícil. Então você ter esse sistema de otimização já meio que em tempo real a bordo. Né? Outra coisa, um sistema hiperespectral. O que custa muito? O envio desses dados. Cento e tantas bandas para você enviar para a estação terrestre. Às vezes eu estou passando por uma área de oceano. Eu preciso dessas cento e tantas bandas ou eu preciso daquelas bandas onde são características da água? Onde eu consigo ver fitoplâncton, onde eu consigo ver ali um pouquinho dos corais. Aí o que ele faz? O algoritmo de inteligência artificial vai separar só aquelas bandas e mandar só aquelas bandas. Então, isso é o que a gente está falando de coisas a bordo do sistema sensor. Agora, a grande questão da inteligência artificial hoje em dia é trabalhar de ponta a ponta. Você pode ir a nível do usuário. Vamos pensar na plataforma da The Soil, por exemplo. Você pode fazer um sistema e ligar a uma LLM, que são esses modelos à la GPT, né? Large Language Models, e o cara executar todos os filtros via prompt. Eu quero o talhão tal, que intersecta com o estado tal, com o município tal, com não sei o que, do ano tal até o ano tal. Pum. Fez o prompt, a inteligência artificial vai lá e faz a consulta. Eu quero o EVI do talhão de ID, não sei o que, do ano tal ao ano tal. E separa para mim só safra. Aí já faz isso. Quer dizer, elimina a tela de configuração do que você está puxando, isso, basicamente. E deixa mais fluido. Hoje em dia, criou-se, né, cargos específicos para avaliar a experiência do usuário na plataforma. Você viu o tanto que isso é importante. Né? Então, você não tem só o cara que faz o design, tem um cara que avalia se o nível de interação que o ser humano tem com aquela plataforma. Então, quanto mais fluido, melhor. Então, se, por exemplo, nem precisa escrever. Manda um áudio, sabe? Não, tira para mim aqui o índice tal, do talhão tal, por favor. Pronto, acabou, tá aí. E daqui uns dias é só imaginar que ele já vai... Qual é o nome daquele lá do chip do Neuralink, né? Aquela coisa toda. Elon Musk. Mas é isso, cara. Então a gente chega nesse nível, sabe? Claro, são perspectivas bem futuras. Mas assim, com o que a gente tem hoje, daria para fazer, sabe? Eu não vejo isso muito distante, não. Então, assim, já existem iniciativas, são bem localizadas, né? Hoje a gente consegue fazer esse tipo de segmentação numa imagem. Ao invés de eu ir lá e clicar com o mouse e o que eu quero segmentar na imagem, eu só falo para ele, por favor, você fala, por favor. Sei lá, né? Vai que o cara vai tomar o controle da terra aí, né? Ele vai lembrar de mim, não. Você falou, por favor, de boa. Aí coloca assim, me vê só, vamos supor que eu tenho uma imagem do contexto urbano aqui. Separa para mim só os carros que estão nessa imagem. Eu escrevo e ele separa para mim. Hoje isso já acontece. Eu quero as árvores. Beleza, as árvores estão aí, calcula a área delas para mim. Entendeu? Hoje isso já existe. E não é inacessível. Tá? Eu, inclusive, tenho posts sobre isso utilizando ferramentas gratuitas. Então, assim, acoplar isso a uma plataforma, cara, é questão de tempo. Assim. Show de bola, show de bola. Pessoal, vocês viram aí que a gente comentou sobre muita coisa, né, relacionada ao sensoriamento remoto. Comenta aí embaixo se vocês querem mais conteúdos relacionados a isso para a gente gravar novos episódios. Deixaria aqui um espaço para você comentar um pouquinho sobre suas redes sociais, deixar uma última mensagem aí para o pessoal. Bom, queria agradecer aqui novamente, né, o espaço. Então, a gente que trabalha com isso, né, não só com a parte de ciência, mas de comunicação, de divulgação. Né, para quem não me conhece, eu tenho um perfil nas redes sociais, chama Gustavo Massai, Massay, no Instagram, LinkedIn, todos com esse mesmo nome, de divulgação de geotecnologias, né, principalmente focado em programação, na área mais de TI mesmo, né, buscar soluções via inteligência geográfica. Então eu tenho atuação aí desde 2020 com meu orientador, né, o professor Gustavo Batista, que é uma referência, uma autoridade no sensoriamento remoto, principalmente no estudo de solos também. A tese dele foi nessa levada aí, com dados hiperespectrais. Então, assim, a gente faz um trabalho bacana. Enfim, gostaria de deixar também todos os canais aqui livres, né? O pessoal costuma falar comigo muito via direct ali do Instagram. Então,
fiquem à vontade, se tiver qualquer dúvida, ou às vezes, pô, você esqueceu de falar sobre não sei o quê, escorregou ali e tal também, tranquilo, né? E é isso, pessoal. Agradeço muito o espaço aqui, muito legal participar do podcast e espero vir mais vezes também. Show de bola. A gente que agradece, Gustavo. Brigadão. Obrigado, Carlos, Conrado. E até uma próxima, pessoal.